Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vou ver se a chuva deixa eu fazer esse vídeo aqui. Deixa não, eu que vim pra cá pra fazer, né? Galera, vamos falar de um tema muito importante hoje, que é sobre as drogas. Se você ainda não passou por essa experiência, provavelmente você deve ter algum amigo que passou, está passando. E assim, é importante, quando a gente vai falar sobre drogas, a gente mudar o nosso paradigma, né? Porque muitas vezes a gente tem um comportamento de julgamento. Eu passei muito tempo, assim, tentando entender o que era julgamento. O julgamento é uma interpretação errada daquilo que não pode ser contestado, que as pessoas chamam de realidade, mas a realidade, ela depende de cada um, da visão de cada um. Ela vê aquilo ali e a interpretação dela, aquilo ali é a realidade para ela. Agora existe a verdade. A verdade é aquilo que não pode ser contestado. Foi pego em flagrante. Apesar de que existem tantos flagrantes que são montados, né? Então, assim, é quando existe uma perícia. Por exemplo, o sol, é uma verdade que o sol nasce todo dia, é uma verdade. A lei da gravidade é uma verdade. São coisas que você pode testar e verificar. Quanto ao fato, não existe argumento, não é isso? Então, a realidade funciona assim. Ela está paralela à verdade. Agora, a mentira é aquilo que pode ser desmascarado. Toda doença, no geral, mas hoje a gente está falando de drogas, ela tem uma função. Por exemplo, a pessoa que é usuária, ela geralmente é uma pessoa muito empata, muito sensível, uma pessoa muito boa, então ela se torna uma esponja de problemas dos outros, inclusive ancestrais. Toda família tem pessoas que tiveram problemas, que foram excluídos, que passou por muita dificuldade. Uma pessoa, quando ela entra para o mundo das drogas, é uma pessoa que ela é atraída por aquela experiência para ir para o mundo das... E você sabe por quê? Porque ela é ponte, é uma espécie de luz. Se eu falar para você que esse monte aqui atrás, ou assim para cima, que a minha cabeça está escondendo uma coisa, é igual isso aqui, ó. Tá vendo? Ele faz essa ponte, é interligação, é uma pessoa de amor. Ela faz essa ligação da família. Quando existe uma pessoa com problemas de drogadicção e qualquer outro que vem vício, tem gula, tem compras, tem pornografia, tem joguinhos de azar, jogões de cassino, seja lá o que for, apostas, coisas que arriscam. E essa pessoa que, no caso, se torna usuária de drogas, ela tem esse papel, essa função de mostrar isso aqui. Porque quando essa pessoa usuária, ela provavelmente, certamente, ela vai cair. E quando ela cair, ela vai fazer isso. Ela vai mostrar aquilo que a família tenta esconder. Então, a pessoa usuária viciada em qualquer outra coisa, e deixamos claro aqui que não pode existir preconceito quanto a isso. Porque, novamente, as pessoas usuárias de ou qualquer outra situação, geralmente são pessoas boas e existe uma causa primeira que a droga está escondendo. Existe uma dor tão grande para a pessoa usuária que ela precisa para anestesiar aquela dor. Seja em compra, seja em comida, seja de que forma for, ela vai apresentar esses sintomas. Dela precisar recorrer a algum tipo de alívio para ela ir ou para o passado, ficar remoendo situações fora da realidade, ou indo para o futuro também, que é a mesma coisa, excesso de preocupações, vivendo fora da realidade, porque o futuro é incerto. E se a pessoa começa a viver preocupada demais com o futuro, ela está saindo do momento presente. Então aquilo ali é uma fuga que ela tem para, de uma forma, esconder de alguma realidade que ela não está conseguindo lidar. É uma dor invisível.
E muitas vezes se encontra a raiz dessas dores em pessoas que foram excluídas dentro do sistema. Viraram andarilhos, viraram alcoólatras, são pessoas abortadas, filhos que as mães abortam, porque vocês sabem que todo aborto, ele não estou querendo ofender a nenhuma mulher que cometeu aborto, não só a mulher, quanto ao homem, o pai também, porque o aborto vai duas pessoas, ele é uma vida que é ceifada. Acho que todo ser humano sabe que um aborto, ele é um assassinato. Isso é claro. Existe diversas versões e idades. Desde a gestação até uma pessoa que está com 90, 100 anos de idade. Se alguém viola a vida da outra, está tirando a vida. Então, as pessoas, por exemplo, elas têm uma ideia de filho como se fosse das mães. Os filhos não são das mães. As mães são canais, os filhos não são dos pais, da mesma forma. Os pais são canais para esses espíritos que estão em outro mundo descer e ter as experiências deles. Então, quando você promove essa vida foi gerada, ela não deve ser, porque abortada é uma exclusão. Uma exclusão é ruim tanto para a pessoa que é excluída. E eu não estou falando só de aborto, só estou citando o aborto para poder amenizar um pouco a situação. Porque pessoas dentro do sistema que são excluídas, abre-se um parêntese aí, excluídas são pessoas desrespeitadas, desonradas dentro das famílias. Pode ser em negócios financeiros, pode ser em fofocas, pode ser em calúnias, pode ser defamação, pode ser mentira, falso testemunho. Existe tanta forma de uma pessoa, existe traição conjugal, traição empresarial, é um emaranhado. Por exemplo, que entra para o mundo do assalto, do crime. As drogas muito próximas disso. Pessoas que estão tentando arriscar a vida, pode ter uma parada cardíaca. Então são pessoas que estão, de uma certa forma, antecipando a vida. Quando ela traz isso, é uma forma de suicídio. Quando a pessoa começa a usar droga de forma indiscriminada, porque, por exemplo, como remédio, ela é necessária para a pessoa voltar para o momento presente, por esse caminho de buscar ajuda. Muitas vezes a ajuda que vai ter é dos amigos, da influência, mas veja bem, eu vejo muitas mães fugindo da realidade, não querendo assumir que o problema está na família e não no filho que está usando droga. Você vê adolescentes por aí usando droga assim, muito cedo, cada vez mais cedo, isso é preocupante. E usando quantidades grandes. Por que a pessoa está fugindo? Por que está usando droga? A vida está uma droga. Você não vê pessoa que está boa de saúde usando ansiolíticos, antidepressivos, garganta seca, tô precisando de uma droguinha. Elas têm uma função dentro da família. E a saída, a saída de qualquer processo da pessoa deixar a droga, ela envolve o mesmo motivo que levou a pessoa a ir para o mundo é mostrar a falta de limites que existe dentro das famílias. Quando alguém ultrapassa o limite, abusa, desrespeito, é um atentado contra a vida. E se isso acontece dentro da família e isso se torna um segredo, um tabu, tem abortos que não são provocados, que são considerados naturais. Mas depende, por exemplo, existem muitas situações, por exemplo, que a mãe passa que levam um aborto. Às vezes não intencional, mas assim, uma desatenção, uma medicação, uma confusão de remédio. E assim, não pode culpar. Como é que você vai culpar uma mãe de ter feito uma confusão dessa? É claro que tem pessoas que não têm consciência e provoca mesmo. Vai ao médico, provoca o aborto e... é igual uma pessoa quando ela resolve tirar a vida da outra. Ela acha que na razão dela, ela tem a razão de ir lá e tirar a vida da pessoa. Na razão dela, ela acredita que ela está certa. E como que você vai falar com essa pessoa que não está certa?
Imagina fazer isso com a criança. Qual a mãe que faria isso com um filho adulto? Só que ela não pensa isso, que o filho, como ela não conheceu ainda, não nasceu, ela de repente toma essa atitude. E ninguém pode condenar ninguém. Como que alguém pode condenar alguém nessa situação? Mas o fato de não condenar não tira a maldição que a família tem quando acontece um assassinato dentro da família. Então, assim, muitas das vezes, o que é que eu quero concluir com isso tudo, para fechar logo isso, senão fica um vídeo muito grande, é que muitas das vezes, dos casos de drogas, de pessoas perdidas na vida, correndo risco de vida, se arriscando muito, essas pessoas estão identificadas com o aborto, seja no crime, por exemplo, na política, quando as pessoas entram para esse mundo de política, de roubo, de fazer de tudo, passar por cima dos outros de qualquer forma. Isso aí é um desespero, é quase que um pedido de ajuda. Se as pessoas não olharem para essas situações doentias dentro das famílias, que não são só as drogas, compras, vícios e jogos, prostituição, seja o que for, é um vício, é uma coisa que a pessoa não consegue controlar. Aquilo ali é um chamado de atenção para a família inteira, para a pessoa sair daquilo, meio que ela precisa mostrar mais essa falta de limite que está acontecendo dentro da família. Pode ir em qualquer tratamento mais consciente, o tratamento passa pela consciência, pela conscientização da família, da sociedade. Não existe cura, não faz de conta de maquiar, prevalecendo a mentira, a ilusão. A ilusão que pode se desrespeitar, pode abusar, pode tirar a vida das outras, seja de forma financeira, seja de forma sexual, seja de forma... abuso vai além do uso, vai além do normal, do comum, do saudável. Começa a expor a vida. Uma pessoa que, quando ela se torna usuária de drogas, que começa a usar e aquilo ali começa a destruir a vida da pessoa. Por exemplo, o álcool, se você toma um cálice todo dia, um pouquinho, não vai fazer mal, faz até bem. As medicações, os ansiolíticos e tudo mais. Agora, se você começa a usar determinadas substâncias, remédios, comprimidos, além do uso, além da bula, da receita, da instrução, a maioria das pessoas que cometem suicídio, elas pegam uma grande quantidade de remédio, tarja preta lá, e ingerem de uma vez. É a mesma coisa. Então, para que a pessoa saia dessa dinâmica, primeiro ela tem que saber por que ela está precisando de usar determinadas substâncias. Com aquela pessoa, é igual eu falei, essa pessoa é a ponte. Então, geralmente o usuário de drogas ou essas pessoas são pessoas queridas dentro da família. É uma pessoa que vai mexer muitas vezes até com a comunidade, com a sociedade. Porque essa pessoa é a ponte que vai ligar os dois lados da família. A esquerda e a direita. O perpetrador e a vítima. Acho que deu para ter uma ideia aí já, né? Bom, e se você está passando por isso, conhece alguém que passa por isso, encaminhe esse vídeo. E se quiser, busque ajuda, a constelação sistêmica, que é olhar nas leis sistêmicas, olhar para essas situações, olhar para ver se a pessoa está identificada com algum ancestral. Cara, é possível olhar para isso e resolver isso aí ser bom para todo mundo. Mas a solução sempre vai ser... Minha voz já está falhando. A solução sempre vai ser em conjunto. Se é em conjunto, por amor, lugar de amor a essa pessoa que está identificada. Os excluídos precisam estar para o lugar de origem. Se você busca GPS Terapias, entra lá, marca a sua consulta e vamos desvendar isso aí, dar um novo salto na vida e encontrar o sucesso. O que você acha? Vai lá e te aguardo lá. A gente volta a falar em breve. Beijo, beijo.